Salve meus alunos, tudo bem com vocês? Vamos dar continuidade à nossa temática, filosofia da arte. Hoje nós vamos trabalhar a arte segundo Friedrich Nietzsche, tá? Nosso pensador moderno, que vai dar seu parecer também sobre a questão da arte, da estética, tá? Como um princípio norteador da humanidade. A arte é um elemento fundamental para a humanidade. Tanto que tem essa frase: temos a arte para não morrer da verdade. O que isso quer dizer, meus alunos? Temos a arte para não morrer da verdade. É simples. Tá na leitura de vocês vão perceber aquela ideia ele é um grande crítico às bases morais do cristianismo, né? Ele diz que o cristianismo ele vai contra a razão, contra tudo aquilo que é possível para o ser humano. Ele vai dizer que a igreja, as igrejas cristãs, principalmente as igrejas cristãs, são uma grande contradição, porque aprisionam todos os ímpetos da humanidade, todos os seres humanos, né? Por isso que ele é um grande crítico, tá? Que é essa razão do vigiar, né? A ideia da moral de rebanho, vocês vão encontrar isso aqui tudinho no livro de vocês. Então ele é um grande crítico. Então justamente a arte, o que ela vem? Ela serve com um propósito de nos fazer, vamos dizer assim, esquecer essa realidade tão perversa, essa realidade prisionante que as instituições nos obrigam, tá, a sermos, né? Aí vem aquelas ideias, nós podemos até colocar aqui também aquela ideia lá de Emile Durkheim, né? A sociedade ela impõe as suas regras, né? Aí vem as três, né? Coercitividade, etc. Então a sociedade para Nietzsche ela impõe normas, ela impõe uma realidade tão perversa que nós temos uma válvula de escape. Qual é essa válvula de escape? É justamente a arte, né? Ela vem fantasiar, ela vem fazer uma alegoria em nossas vidas para justamente nós não enlouquecermos, tá? Então vamos começar lá com o nosso pensador moderno, Friedrich Nietzsche. Primeiramente, quem foi Nietzsche? Nietzsche foi um filósofo alemão, um grande crítico, né? Crítico da cultura, crítico do poeta, do poema, enfim, aliás, e foi poeta, né? Até compositor, mas ele tinha uma visão muito clara. Todos os aspectos, tudo aquilo que for trabalhado dentro do parâmetro da realidade de Nietzsche, tá? Deveria estar pautado pela capacidade racional. Tá? Quando alguém fala, o que te inspirou a criar uma obra? As pessoas vão viajar, a minha inspiração. Para Nietzsche era bem claro, o que me inspirou foi a minha capacidade racional e pronto, minha capacidade de pensar. Tá? Às vezes as pessoas, os artistas fantasiam, né? Se vocês já perceberam em algumas entrevistas de algum artista, né? Minha inspiração sei, né? Eu não consigo responder, é uma coisa que vem e habita em mim, aí eu começo a escrever, começo a criar melodias. Isso para Nietzsche era besteira, isso era baboseira, tá? Toda a criação é uma dádiva da capacidade racional. E tem outros artistas que vão muito mais além, vão eleger até fenômenos sobrenaturais, né? Então estão variados das ideias, né? Não sabe nem quem são, tá? Porque não utilizam a capacidade racional. Para Nietzsche era simples. A arte ela é fruto da possibilidade racional do ser humano, tanto como filósofo, poeta, compositor, enfim. Ele, ali do século XIX, já trabalhava as suas expectativas sobre seu pensamento é até denominado humanista. Isso quer dizer que aqui é uma valorização do ser humano, das potencialidades do ser humano. Coisa que lá na moral de rebanho, as instituições religiosas, metafísicas, sobrenaturais vão tentar conter esses impulsos naturais dos seres humanos, tá bom? Vamos continuar.
Próximo passo, a autoria do filósofo. Eu gostaria de ressaltar para vocês essa segunda frase, tá? Que diz o seguinte: a arte existe para que a realidade não nos destrua. Ela faz uma referência, uma analogia, a primeira frase lá na frente, que nós já vimos, que é justamente essa: a arte é uma válvula de escape. A arte para Nietzsche é como se fosse um membro do corpo humano. Nós não temos nossos braços, pernas, dedos, enfim, tá? Para aqueles que nascem com todos os membros e por algum motivo perde um membro, há uma ruptura, há uma agressão, há um conflito aqui existencial. Tá? Alguém, por exemplo, alguém que perdeu uma perna, tá num acidente, vai ter que se reinventar, vai ter que se posicionar de uma outra forma. É fácil? Não, não é fácil. Mas vem aí a ideia da arte como um mecanismo detentor de capacidade de superar as diversidades. Então, o que é a arte para Nietzsche? É a capacidade de superar a realidade. Essa realidade que nos destrói, essa realidade que causa dores na vida, que causa frustrações. Então a arte, ela é como um membro do corpo humano. Nós não podemos viver sem a racionalidade, assim como nós não podemos viver sem a arte em nossas vidas, sem a criatividade da arte em nossas vidas. Porque sem ela, a realidade irá nos destruir, diz nosso pensador Nietzsche. Não sei se vocês vão ouvir, mas tem uns passarinhos aqui por perto. Desculpa. Vamos lá, vamos continuar. A arte para Nietzsche. A arte para Nietzsche tem duas afirmativas, tem duas concepções. Vamos ler essa primeira parte. Teremos ganhado muito a favor da ciência estética se chegarmos não apenas à infecção lógica, mas à certeza imediata da intravisão de que o contínuo desenvolvimento da arte está ligado à duplicidade. Essa palavra eu quero chegar a você. Duplicidade. Então, olha só, a arte tem uma duplicidade, tem dois viés, tem duas características. Quais? A característica apolínea e a característica dionisíaca. Uma faz referência ao deus Apolo e a outra ao deus Dionísio, que nós vimos isso aí lá no ano passado, tá? Então a arte tem essa duplicidade. Isto quer dizer o quê? Que existe fatores diferenciados para cada ser humano. Então a arte ela é diversificada, ela não é homogênea, tá? Ela tem uma variedade, ela tem uma variação. Por isso que a estética é tão prestigiada nesse termo, tá? Nós vimos lá com Platão e Aristóteles, né, duas visões sobre o mesmo assunto, duas funcionalidades sobre o mesmo assunto. Com Nietzsche estamos trabalhando, estamos juntando as duas ideias dos dois primeiros autores. Nietzsche faz essa junção das duas. Olha, uma preza pela beleza, pela ordem, pela estética, e a outra preza pelo equilíbrio, preza por uma praticidade. Tá? Então tem essa duplicidade aqui, tá? Vamos dar um exemplo. Na visão apolínea, a arte ela traz ordem, traz uma estrutura racionalizada, traz um equilíbrio, ela é metódica. Na visão dionisíaca, ela expressa desejo, paixões, ela expressa aquilo que está mais no íntimo do ser humano. Vamos botar aqui, por exemplo, a arte contemporânea, né? Quando você vê aquele monte de riscos, né? O cara pega um balde de tinta e joga numa tela, o que ficar, e você vai criar ideias em cima daquilo ali. Então ela tem esse aqui é um fator dionisíaco. E quando você pega uma fotografia, você tira uma fotografia, você retrata uma realidade, ali é uma visão apolínea, racionalizada. É aquilo ali mostra a realidade de fato, tem uma ordem, tem um equilíbrio. Então a arte possui esses dois viés, isto é, a personalidade do ser humano.
O ser humano é assim, possui suas personalidades. Tá? Uma hora você está bem, tranquilo, outra hora você está ali furioso, uma hora você está feliz, uma hora você está triste. Enfim, nós temos essa duplicidade. Então a arte, ela é assim, porque o ser humano é assim também. Tem personalidades, né? Nós temos nossos momentos e a arte segue. Por quê? Porque a arte ela faz parte de nós, né? Ela é um membro ativo em nós, tá? Vamos continuar. Olha aqui, ó. Eu coloquei para vocês a figura aqui dos dois deuses, né, da cultura grega, né? Não que Nietzsche acreditava nisso, né? Ele pega essas figuras só para fazer seus comparativos, tá? Só para dar seus exemplos, justificar suas ideias. Que uma hora nós somos certinhos ali, né? Sabemos do que é o certo, o que é errado, tá? Sabemos fazer nossas escolhas racionalizadamente, como a característica de Apolo, da luz, né? O deus do sol, da luz, da beleza, enfim. E outra hora a gente está aí na bagaceira, a gente quer mais se divertir, né? A gente chuta o balde, aí é dionisíaco. Para dizer que nós não somos 100% certos, né? Não somos 100%, tá? Nós vamos ter sempre os nossos desvaneios, tá? Mas que isso não se torne um motivo para só cometermos fatos e atos errados, tá bom? Ou queremos viver sempre numa farra, né? Sempre numa farra descabida. Não é isso. Nietzsche quer dizer que a arte segue essa tendência do ser humano, tá? Uma hora a gente estuda, uma hora a gente tem lazer. Pronto. Quando nós estamos estudando, nós estamos ali pautados a figura de Apolo, né? Quando nós vamos se divertir, jogar o teu videogame, ali sem falar mal da vida alheia, tá? Mentira, desculpa, tá? Nós vamos ali trabalhar em uma atividade esportiva, enfim, nós estamos se divertindo, estamos vivendo a questão Apolo, Dionísio, perdão. Então nós temos essa tendência, turma, né? O ser humano, ele é assim, tá? Não sei se vocês se identificam com esses aspectos, mas nós somos assim, tá bom? Vamos continuar. Concepção nietzschiana, tá? Primeira concepção sobre a questão da arte, né? A concepção nietzschiana sobre a arte tem suas raízes na tragédia grega. Olha, vocês vão contemplar essa visão dentro da leitura de vocês. O grego arcaico foi quem mais teve sensibilidade para o sofrimento e a intuição da tragédia da existência, isto é, vocês entendem qual é o parâmetro da tragédia grega? Eu acho que vocês já até viram isso em literatura, né? Mas a tragédia grega, o que é o principal na tragédia grega? É o personagem ou é a ideia, né, que ele quer transmitir? Tá? É claro que a ideia que fica, né? Por exemplo, na tragédia, o mocinho ou a mocinha sempre vão perecer. Mas o que fica? Fica a ideia, fica o sentimento. Por exemplo, Romeu e Julieta é uma tragédia, não grega, né? Britânica, mas, claro, pautada na cultura grega. Tá? Qual é a ideia da figura de Romeu e Julieta? O que está acima dos dois? A concepção do amor, né? O amor. Como não é fácil, é difícil, mas o amor ele pode perecer, ele pode sobreviver, né? Fica a mensagem, poxa, os dois morreram, mas a ideia do amor fica. Tá? Não aquele amor sensualizado, mas o amor do afeto de fato, né? O amor que possibilita uma ideia de fraternidade, uma ideia de unidade, de família, enfim, não o amor pautado na vulgaridade, tá? Mas de fato o amor, né? Nós somos frutos do amor dos nossos pais, né? Então, é essa concepção da tragédia grega que Nietzsche vai sustentar, ele vai buscar essa fonte, essa raiz, né? E lá na leitura do livro de vocês vão encontrar esse aspecto, tá bom? Outro elemento, o nascimento da tragédia, por exemplo, lá quando veio as grandes obras, principalmente, né, dos grandes autores, né? Nietzsche
conta a antiga lenda do sábio de Cilena, companheiro de Dionísio, quando este prisioneiro, interpelado pelo rei Midas, tá, revela com desprezo aquilo que convinha à espécie humana. O melhor de tudo é para ti inteiramente inatingível. Tá? Se lembra o rei Midas, né? Que não tá nem aí. Qual é o posicionamento de Midas, tá? Em relação à realidade humana? Ele não tá nem aí com o ser humano. O que ele preza mais? Ele preza mais o poder, o domínio, no caso aqui configurado pelo ouro, né? Tudo que ele toca vai virar ouro. Então ele acaba com a família, acaba com tudo, a ambição humana, tá? E o sábio de Cilena vai justamente tentar levar essa mensagem para o rei Midas, né? E o rei Midas não tá nem aí, e eu acho que você sabe o fim que ele teve, né? Quem não sabe, por favor, pesquise lá sobre esse mito de Midas, tá bom? Continuando. Referência de Nietzsche. Nietzsche, como todo pensador, tem as suas influências, tá? Vamos lá. Ele vai fazer uma crítica lá a Kant, a Wagner, Sócrates, Platão, Aristóteles, Xenofonte, Martinho Lutero, né? Que esses vão trabalhar essas ideias, vamos dizer assim, não tão racionalizadas, tá? Então ele é bastante crítico, mas nas entrelinhas ele trabalha Aristóteles, ele trabalha Platão. Quando ele dá uma duplicidade, ele está juntando as duas teorias dos filósofos antigos, mas ele é crítico. Nietzsche criticou todo mundo, cara, tá? Até a própria família ele se desvencilhou, tá? As igrejas, né? As concepções das igrejas, né? O cristianismo, o anarquismo ali russo, o socialismo, ele critica todas essas. É um cara que brigou com todo mundo, tá? Vamos dizer assim, um cara que brigou com Deus e o mundo, tá bom? Então ele vai fazer essas, mas ele não faz essas críticas por criticar, por não gostar. Ele vê os pontos negativos de cada autor desse, tá? Lembrando para vocês, o ser humano não é perfeito, tá? Ele vai pegar os pontos que ele acha que são não podem ser proveitosos e lança as suas críticas. Por exemplo, ele não critica o cristianismo em si, ele critica aqueles que estão na direção do cristianismo, né? Os líderes, né? Que os líderes, a ideia do rebanho, né? Os líderes ensinam o fiel a jejuar, porém o líder vive saboreando grandes banquetes. Então é uma crítica que ele faz ao cristianismo, à teologia. Ele é crítico de Paulo, né? O profeta, o apóstolo Paulo, né? Ele diz que o cristianismo está todo pautado dentro das ideias de Paulo, né? Paulo deturpou toda a ideia de Jesus. Tanto que ele fala que o único cristão que existiu na face da terra foi o que morreu na cruz. Sabe? Aí você já tem uma ideia, né? Que os seus discípulos distorceram tudo aquilo que Jesus queria. Dentre os poucos elogios referidos por Nietzsche, coletamos citações muitas vezes com ressalvas. Por exemplo, Schopenhauer, Spinoza. Spinoza é outro cara que critica todo mundo. Dostoiévski, tem uma obra que Crime e Castigo de Dostoiévski, eu nunca passei da 10ª folha, que é uma leitura bem bacana, complicada. Shakespeare, Dante, Napoleão, Goethe, Darwin, Leibniz, Pascal, Edgar Allan Poe e Locke, tá? Brian, Mozart, Leopardi, Clemens, Gogol, Voltaire, Schiller e o próprio Wagner. Então ele vai ressaltar alguns elogios a estes caras, porém com algumas ressalvas, né? Ele vai perceber alguma coisa interessante sobre esses cidadãos
mas depois também vai fazer a sua análise, vai fazer algumas críticas, tá? Agora ele era muito pautado em Wagner. Wagner, ele era muito, vamos dizer assim, vamos dizer que era o preferido, né? E outro era o próprio Shakespeare, né? Beleza, vamos lá. E por final, tá? A gente vai encerrando para dizer que essa concepção da arte em Nietzsche, ela vem transmitir de fato a realidade. Essa realidade está pautada na visão de Apolo e Dionísio. Apolo, a arte está pautada naquilo que é mais puro na organização, na sua complexidade, e a arte pautada em Dionísio é a identificação com o êxtase, né? com a dança, com a alegria, tudo relacionada à questão racional. Não pode, de vez em quando seria interessante a loucura, né? De vez em quando, mas que não fosse uma loucura que não fosse tão prejudicial assim, tá? Então, eu vou dizer que tudo deve estar, todos os nossos atos devem estar pautados pela nossa racionalidade. Mesmo quando você for fazer uma besteira, essa besteira tem que ser pensada, tá? 10 vezes, porque você vai ter consciência de superar a consequência disso, né? Então, a gente diz, todo ato, né, toda ação gera uma reação, então pense bem antes de se pautar dentro de uma esfera. E a arte, ela vem como um remédio para sarar as nossas angústias. Aí diz aqui numa frase aqui interessante: toda arte e toda filosofia podem ser consideradas como remédios da vida. Então a arte, ela vem para nos curar, tá? Nos curar dos nossos desvaneios, nos curar de uma sociedade perversa, tá? Façam leitura do nosso livro, tá? Gostaria que vocês marcassem as palavras que vocês acham que estão difíceis, vocês ou perguntem ou pesquisem, tá bom? Fiquem à vontade, tá? Para fazer os vossos questionamentos. Então, desde já, valeu, turma, até a próxima aula, se Deus quiser.